Então, vamos iniciar os trabalhos já com o Felipe Quintas, que está aí com a gente, e hoje fala da morte da democracia. Bom dia, Felipe Quintas, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos os expressonautas. Bem, em razão de um tema que vem ocupando intensamente a mídia OTAN, para quem não sabe, a mídia OTAN é um termo que nós do Duplo Expresso usamos para designar, e outras pessoas também, né, com, com colaboração de outros, que usamos para designar o País, BBC, The Guardian, New York Times e todos os intelectuais a eles associados, principalmente os de Harvard. Harvard é um nicho de excelência na produção de ideologias da mídia OTAN. E, a, e essa mesma mídia, a mídia OTAN, alardeia o suposto fim da democracia desde o Brexit e a eleição do Trump, que significaram, na prática, a recusa popular ao neoliberalismo globalizado em pleno coração do capitalismo, ou seja, nos Estados Unidos e no Reino Unido. O povo dos Estados Unidos e do Reino Unido disse não a toda aquela organização política, econômica e social que se desenhou desde a queda do Muro de Berlim em 89. A população desses países deu um basta àquela ordem que foi criada com o fim da União Soviética, que consagrou os Estados Unidos como the lonely superpower, como a superpotência isolada, capaz de transmitir seus valores e exercer sua hegemonia sem nenhuma restrição, sem nenhuma oposição, através de um liberalismo desenfreado, chamado de globalizado, e que se convencionou chamar de neoliberalismo. E esse tema, morte da democracia, né? Inclusive um livro de um autor harvardiano chamado Como as Democracias Morrem. Esse tema da morte da democracia popularizou-se por osmose nos circuitos progressistas dos países periféricos, em particular o Brasil, As pessoas que deviam ganhou. desconfiar, ô Felipe, quando esse livro é lançado no Instituto Fernando Henrique Cardoso, com um debate com a presença do próprio, né? O pessoal já deveria ficar com o pé atrás aí, mas nem assim. Exatamente. E se você for ver, em momento algum ele cita o termo FMI no livro, né? Ou seja, um monte de gente é culpada da morte da democracia, menos o FMI. E é claro, foi lançado no Instituto Fernando Henrique Cardoso, o cara é um tucanão, e daqui a pouco eu vou falar mais um caso que mostra o mau caratismo dele, né? Então, esse tema da morte da democracia popularizou-se por osmose nos circuitos progressistas e de países como o Brasil. E, infelizmente, esses circuitos progressistas, pelo menos no Brasil, são basicamente pautados por institutos como o Instituto Fernando Henrique Cardoso, para você ver o nível em que se encontra o atual progressismo no Brasil. É por isso que o suposto líder da oposição é o Haddad. Né? É por isso que estamos nessa. Né? Por isso, se só o Bolsonaro fosse o responsável por essa situação que vivemos, essa situação não aconteceria. A gente só chegou nesse ponto porque uma conjunção de forças se estabeleceu para isso. E os ditos progressistas fazem parte do problema. Eles não fazem parte da solução, eles são parte do problema. E aqui no Brasil, esse tema da morte da democracia é um tema falso e hipócrita. Ele ganhou sua própria versão com a eleição do Bolsonaro. Ainda que essa eleição do Bolsonaro tenha se dado segundo as mesmas regras democráticas que todos os candidatos aceitaram. Então, parece até aquela tirada do Milton Fernandes.
Democracia quando eu mando em você, ditadura quando você manda em mim. Parece isso. Choro de perdedor, que lembra muito o choro dos coxinhas, depois de 2014, quando o Aécio, por incompetência, perdeu a eleição para Dilma. E convenhamos que em 2014, ter perdido a eleição para Dilma é porque não tinha condição política absolutamente nenhuma. Se perdeu para Dilma em 2014, de quem que ia ganhar? Então, aí, só que naquela ocasião os coxinhas choraram. É o comunismo. E hoje os ditos progressistas choram dizendo é o fascismo. Né? Percebam como o debate ficou, os termos do debate ficaram estancados na década de 30. Verdade. Porque não tem mais nem comunismo e nem fascismo. A direita é anticomunista, mas não tem mais comunismo. A esquerda é antifascista, mas não tem mais fascismo. Ou seja, os termos do debate estão completamente desatualizados e mostram que a direita e a esquerda já não há nenhum compromisso em compreender a realidade para transformá-la, mas apenas esgrimir bravatas numa disputa para ver quem melhor administra o status quo do neoliberalismo financeirizado, comandado pelos Estados Unidos. Que é só olhar. Os conservadores, os progressistas, todos eles associados aos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro é o representante tupiniquim da Internacional Conservadora do Steve Bannon. O Eduardo Bolsonaro é a chiquita bacana do Steve Bannon, é a Carmen Miranda. Né? O Steve Bannon escolheu o Eduardo Bolsonaro para ser a Carmen Miranda conservadora. E o Bernie Sanders escolheu o Haddad para ser a Carmen Miranda progressista, né? De uma internacional progressista. Ou seja, nos Estados Unidos, as forças políticas comandam. Elas dizem o que vai ser direita e o que vai ser esquerda no Brasil, com a anuência das lideranças políticas de direita e de esquerda do Brasil. Aliás, chama a atenção que, nesse final de semana, tem um evento conservador que estava rolando, e aí o Eduardo Bolsonaro botou uma camisa com escrito LGBT, mas ressignificando o termo LGBT. L é Liberty, G é Guns, armas, né, em inglês, B é Bolsonaro e T é Trump. Você não viu essa não, Romulo? Não vi essa mitada, não. Com certeza hoje a lacrosfera deve estar doida, olha. Não, teve progressista chorando, aí é o fascismo, Mas, se a gente for ver, é esse o cerne da ideologia estadunidense. É esse o que a esquerda progressista está chamando de fascismo, é o coração da ideologia dos Estados Unidos que ela mesma exalta. Porque o Bernie Sanders não é diferente disso. Aliás, a esquerda fala tanto contra as armas, mas o Bernie Sanders é a favor das armas nos Estados Unidos. Não sabia, não. O Bernie... Por quê? Porque uma boa parte da base eleitoral do Bernie Sanders gosta de caçar. Certo. E o Bernie Sanders, para não desagradar a base dele, ele defende o porte de armas irrestrito. Olha. Isso não chega para cá. Isso o Haddad não fala isso aqui. O Brasil 171 não fala esse tipo de coisa aqui. E a gente ainda sabe que o Bernie Sanders é a favor do aborto para fins de controle populacional. No terceiro mundo. No terceiro mundo. No terceiro, porque nos Estados Unidos eu desconfio que ele queira que os americanos tenham 10, 15 filhos ali, que é para alimentar a indústria deles. Aliás, é curioso, porque nos anos 50, nos anos 60, os Estados Unidos falavam que tinha que reduzir a população do terceiro mundo, mas eles estavam em pleno baby boom, né? E não queriam sair disso, né? Então, essas estratégias de domínio continuam
as mesmas, mas o Bernie Sanders que aparece para cá é o Bernie Sanders lacradeiro, não o Bernie Sanders tiozão reaça. O Bernie Sanders nos Estados Unidos está mais para um tiozão brisolista do que para a esquerda lacradora. Mas ele vende essa lacração para o terceiro mundo justamente para cooptar as lideranças como a Haddad, Boulos e companhia. Né? Então, voltando ao tema da morte, da democracia, esse tema não foi pensado para o caso do Bolsonaro, e sim para se referir à rejeição popular do neoliberalismo e da globalização. O mesmo neoliberalismo e a mesma globalização que o Bolsonaro segue fielmente. Segundo a mídia OTAN, os harvardianos, os assassinos da democracia mesmo são o Trump, por conta do protecionismo, né? O Putin, claro, né? Afirmando a Rússia como potência mundial e rompendo com o monolitismo da hegemonia estadunidense depois da queda do Muro de Berlim. O Erdogan, que para o Ocidente é um traidor, porque depois do golpe que sofreu, ele viu que não podia contar com os Estados Unidos para nada, está se alinhando cada vez mais com a Rússia e com a China. A China, naturalmente, é uma ameaça à democracia, segundo a mídia OTAN. É interessante, porque nos anos 90 e nos anos 2000, o Rômulo sabe disso, o mainstream acadêmico na ciência política, na administração, na economia, dizia que, economicamente, as democracias liberais ocidentais eram superiores às ditaduras porque permitiam instituições com melhor qualidade e assim permitiam um crescimento, permitiam mais crescimento, mais distribuição, permitiam mais prosperidade material do que as ditaduras. Isso aí, Felipe, muito alinhado àquela questão de que o que produz o crescimento da economia é você gerar a confiança no empresariado, libertar o seu espírito animal, e aí quando ele vê instituições de qualidade, né, com accountability, né, responsabilização pelas suas decisões, aí ele investe, aí ele bota o dinheiro que ele confia no resultado, Felipe Quintas. Quando a gente está vendo aí que não é muito bem assim que a banda toca, não. Exatamente. Desde a queda do Muro de Berlim, o que nós vemos é que essas democracias liberais estão estagnadas em todos os sentidos, no sentido econômico, no sentido social, no sentido cultural, enquanto que os regimes que não são democracias liberais, como a China, são os que mais prosperam no mundo. Ou seja, justamente aqueles que não obedecem às regras é que estão se saindo melhor. E isso está completamente em desacordo com a ideologia do fim da história. Para a ideologia do fim da história, as democracias liberais eram o ápice da evolução da humanidade. Tudo funcionaria melhor nas democracias liberais. E o que nós estamos vendo hoje é que é justamente nas democracias liberais onde as coisas não estão funcionando. Enquanto que países como a China, que segundo o Ocidente são ditaduras carniceiras, estão oferecendo uma condição de vida, uma perspectiva de futuro cada vez melhor para todos os seus cidadãos. E isso deixa os ocidentalistas, isso deixa a mídia OTAN completamente perdida, a ponto de levar a circunstâncias que chegam a ser pitorescas, para não dizer cretinas. Né? Por exemplo, acho que foi o The Guardian que estava implicando com o filme da Mulan. Né? Você viu essa? Não, né? Não vi, não.
Depois eu passo o link. O É Guardian hilário, é né? o diário, eu acho que não é mais impresso, né? Eu acho que ele só tem a versão online, mas é assim, é a Bíblia da lacrosfera, né? O pessoal descolado do Ocidente, eles não falam nem Guardian, Felipe. O legal, o bacana, o que vai falar Guardian, não pode pronunciar o é Guardian. Guardian. The Guardian. Então, eu acho que era o. Eu não tenho certeza, eu acho que era o The Guardian. Ele estava implicando com o filme da Mulan, dizendo que o filme da Mulan era propaganda chinesa Olha para só. desvirtuar a democracia no Ocidente. Agora você vê, se a democracia ocidental vai estar comprometida por conta do filme da Mulan, é porque ela não tem base nenhuma. Se a democracia ocidental não consegue resistir ao filme da Mulan, então tem mais que acabar mesmo, porque não vai dar mais nada. Né? Dessa árvore não vai sair mais nada. E para os ideólogos do fim da história, é completamente inadmissível que a China, que desobedece todas as regras colocadas pelos Estados Unidos depois da queda do Muro de Berlim, seja o país que mais prospera no mundo em todos os sentidos, enquanto o Ocidente está completamente estagnado, e pior do que estar estagnado, está sem rumo, está sem perspectiva nenhuma. O que esses autores chamam de morte da democracia é, na verdade, porque a população dos Estados Unidos, do Reino Unido, estão tateando em busca de uma alternativa que o neoliberalismo globalizado não pode oferecer. Ô, E Felipe, isso passa. vou fazer o Oi. papel de advogado do diabo. Alguns vão dizer, o pessoal que quer dizer por que a China cresce tão mais que o Ocidente, fala, bom, mas a China está passando pelo seu processo de urbanização, e um país só passa uma vez pelo processo de urbanização. Então, essas economias ocidentais, do centro do capitalismo, os Estados Unidos, a América do Norte de uma forma geral, e a Europa Ocidental, elas passaram por isso no século XIX para o XX ainda, a economia delas cresceu naquele momento em que hoje em dia já são maduras, e por isso as taxas de crescimento têm que ser necessariamente menores, já que são economias amadurecidas. Como é que você reagiria a isso? Bem, existem várias etapas de urbanização. A urbanização não acontece uma vez por todas. As cidades europeias de hoje não são as cidades europeias do século XIX. É Verdade. verdade, a urbanização aconteceu no século XIX, mas várias infraestruturas foram criadas desde então e as cidades europeias tiveram que se reinventar para se adequar a essas novas estruturas. Não tinha cabeamento de telefonia e de internet no século XIX. E até nisso, a China é superior, basta ver a tecnologia do 5G. A China está se urbanizando segundo o 5G. A China está se urbanizando de acordo com o que é de mais moderno no século XXI, que é ela que está na liderança disso. Enquanto que a Europa e os Estados Unidos continuam presos ao urbanismo do século XX. Estados Unidos e Europa não conseguem não conseguem adequar a infraestrutura das suas cidades ao século XXI. Não estão na dianteira desse processo. Quem está na dianteira é a China. Então, a China não só está se urbanizando, como está se urbanizando de uma forma mais sofisticada do que a Europa. Né? Se a Europa se urbanizou com o estado da arte da tecnologia no século XIX, a China está se urbanizando com o estado da arte da tecnologia no século XXI. E aí, Estados Unidos e Europa não estão conseguindo adequar suas cidades hoje a essa tecnologia, porque estão para trás na corrida tecnológica. Muito bem. Concordo com você, Felipe. E deixa eu É, perguntar mais uma coisa, que eu fiquei preocupado nesse fim de semana, que é o seguinte: você deve ter visto aí o anúncio do acordo fechado entre o governo da China e dos Estados Unidos. Aliás, foi ressaltado como isso traz prejuízos ao Brasil, já que eles concordaram, os chineses, em comprar uma grande quantidade de soja dos Estados Unidos, isso é em prejuízo do Brasil, que é o maior exportador do mundo e que tem na China o seu maior mercado, aí quase, acho que é mais de 70%, 80%, algo assim, é o destino das exportações de soja do Brasil. Mas você veja, né, a diferença. Você dizia ainda há pouco, e eu concordo com você, que o que levou a essa falta de dinamismo da economia no Ocidente é a ditadura da finança transnacional e o financismo, a lógica financeirizante que ela traz para o todo da economia. E a gente vê, né, que uma boa parte do grupo passou ali da Holanda, depois para a Inglaterra, ele vai seguindo onde é o centro do capitalismo da sua época. Então, o pessoal até fisicamente migra da Holanda para a Inglaterra e depois da Inglaterra
para Nova York, né, a nata da finança transnacional. E essas pessoas nunca tiveram penetração na China, né, não chegaram lá. E aí, no entanto, uma das cláusulas dessa proposta de acordo para evitar a escalada na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos é justamente a abertura do setor financeiro chinês para bancos americanos, na verdade, bancos pertencentes a essa nata aí da finança transnacional. Você acha aí que não é um perigo, Felipe, o pessoal abrir para esse pessoal, enquanto o setor financeiro da China sempre teve na mão não só dos nacionais, mas sobretudo do próprio Estado, para impedir que essa lógica financiarizante entre lá? Então você não acha que isso aí é um cavalo de Troia e a Troia está abrindo a muralha para a entrada do cavalo, Felipe? Eu não acho que a China está abrindo a muralha. Eu não acho que a China vai efetivar isso. A China não chegou até agora, não chegou onde chegou até agora para fazer um negócio desse. Se tivesse havido uma mudança de governo, até Xiaoping, que foi celebrado no Ocidente como o baluarte do livre mercado, e criticado também por isso, o livro do David Harvey sobre neoliberalismo tem uma foto do Deng Xiaoping ao lado da Thatcher, na capa. Né? Ou seja, com todo respeito ao David Harvey, que é um grande intelectual, mas sobre a China ele não entendeu bulhufas, ele não entendeu nada sobre a China, porque isso tem estatística. Né? Na abertura dos setores da economia chinesa ao investimento estrangeiro, o setor financeiro ficou zerado. Né? O Deng Xiaoping abriu a indústria para o capital e principalmente a tecnologia estrangeira, mas não abriu o setor financeiro. O setor financeiro permaneceu na mão do Estado. O que o Deng Xiaoping fez foi muito parecido com o que o Lenin propunha na nova política econômica. Não tinha nada a ver com o neoliberalismo. E não vai ser o Xi Jinping, que confia ainda menos no mercado, nos Estados Unidos, do que o Deng Xiaoping, que vai fazer um negócio desse. Ele pode até ter dito que vai fazer para chegar a um acordo e amenizar as tensões no momento. Mas isso não vai acontecer. Estou absolutamente tranquilo que o Deng Xiaoping, que o Xi Jinping não vai fazer uma bobagem dessa. O dia que fizer essa bobagem, a China acaba. A China vai explodir em revoltas étnicas separatistas financiadas pelos Estados Unidos, pelo George Soros, porque vai ser através dos bancos ocidentais que tudo de ruim, que tudo que não presta vai entrar na China e demolir o belo sistema que eles estão construindo. Só que a China tem mais de 10 mil anos de história, a China aprende com a história, a China não renega o seu passado, a China não renega as experiências que teve, tanto positivas quanto negativas, e procura instrumentalizar a sua longa história a serviço da construção de um futuro melhor e mais grandioso. Então, eu estou absolutamente tranquilo que a China não vai fazer essa bobagem. Eu concordo com a sua avaliação, Felipe. Eu também achei que foi uma trucagem. O Trump o zero e vezeiro em fazer anúncios grandiloquentes que não significam nada. Vamos lembrar aí dos acordos que ele celebrou lá com o gordinho da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, aquele que inclusive foi educado aqui na minha cidade, em Berna. Ele veio com uma identidade falsa aqui, foi educado a infância e adolescência inteira num colégio interno aqui na capital da Suíça. Olha só, tá aqui a notícia da Bloomberg, ó, o Trump, aqui, ó, a parte que eu falava aqui, ó, a parte, como parte do... A notícia o quê? Da Bloomberg ou da Thunberg? É a mesma coisa, praticamente, né? Então tá aqui, ó. Como parte do acordo, a China aumentaria de maneira significativa a compra de commodities agrícolas dos Estados Unidos. Isso não é ruim, né? Enfim, não interessa de quem eles compram, porque eles estão, na verdade, até dando um impulso para a reprimarização da economia americana. E falando, ó, concorda também com algumas medidas relacionadas à propriedade intelectual. Não é dito aqui o que. Aqui eles não estão mencionando, mas o Trump, na fala dele, também menciona a questão de transferência de tecnologia, então que eles retirariam as exigências de transferência de tecnologia para a presença americana, econômica, de empresas americanas no território deles. É preciso ver também os detalhes, né? O diabo sempre mora nos detalhes. E aí, finalmente, o que eu mencionava agora, e também concessões relacionadas aos serviços
financeiros, né, aos serviços financeiros. Tem que ver aí, a gente resta ver o que vai estar de fato concreto primeiro, né, no papel, para além do que é falado, e também a implementação, se isso se vai sair do papel ou não, Felipe. O que vai sair do papel vai ser essa compra da China dos produtos agrícolas dos Estados Unidos. Ou seja, como você bem falou, a China está dando um impulso para a reprimarização da economia estadunidense. Então, isso está de acordo com os interesses estratégicos da China. Agora, abrir o sistema financeiro chinês para os Estados Unidos, isso de forma alguma. O governo da China não é maluco de fazer um negócio desse. Nem o Deng Xiaoping fez isso. E é isso uma das coisas que explicam o porquê a China é o único país hoje no mundo que oferece uma perspectiva sólida de futuro para os seus cidadãos. O que os países ocidentais oferecem hoje de perspectiva de futuro para os seus cidadãos? Que o planeta vai acabar, que o mundo vai se extinguir, que o CO2 vai matar todo mundo, que não tem espaço para todo mundo no planeta, que tem que reduzir o consumo, que não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, o Ocidente ele só retrata o futuro em termos pessimistas, em termos negativos. Isso reflete a forma como as sociedades ocidentais estão organizadas hoje. As sociedades ocidentais não estão mais organizadas para a construção de um futuro melhor. Elas estão sendo organizadas para a máxima expoliação das sociedades pelas oligarquias financeiras no presente, independente do futuro. As plutocracias financeiras estão literalmente expoliando as suas sociedades como se não houvesse amanhã, porque de fato sabe que não há amanhã, né? Não tem amanhã, né? As sociedades capitalistas ocidentais não são organizadas hoje para pensarem no amanhã, num futuro melhor. Então faz parte. Quem está sendo organizado para isso é a China. E para que isso seja possível, para que haja essa projeção de futuro, é preciso que haja um forte enraizamento no passado também, porque as experiências históricas e o sentimento de continuidade, de preservação dos vínculos temporais entre as gerações, isso é um recurso de poder também. Isso é um recurso a ser mobilizado para a construção das sociedades e a solução dos problemas contemporâneos. Enquanto a China tem um forte sentimento de ligação com a sua história, de enraizamento no seu passado, para permitir esse salto para o futuro, o Ocidente esqueceu completamente o seu passado. O Ocidente já perdeu esse vínculo integrativo histórico dele. Como um filósofo italiano muito bom, o Diego Fusaro, comenta, as sociedades capitalistas ocidentais esqueceram a história, né? Elas são o capitalismo neoliberal impôs uma pós-história, porque já não há passado e também já não há mais futuro, né? E é curioso porque isso é uma traição aos próprios princípios do Ocidente, porque o que marca o desenvolvimento ocidental foi quando, no século XVIII, a noção de utopia deixou de ser aquilo que está em outro lugar, como era na Antiguidade, como era na Idade Média, no Renascimento, e passou a ser aquilo que está em outro tempo, né? Ou seja, utopia, que em grego significa outro lugar, passou a ser mais propriamente uma ucronia, né? Aquilo que está em outro tempo. Então, a realização da prosperidade, da abundância, da felicidade absolutas, deixou de estar em outro lugar para estar em outra época no futuro. Ou seja, havia uma concepção no século XVIII, no Ocidente, de encadeamento histórico que chegaria a um futuro melhor. Isso durou mais ou menos até a década de 60, até a década de 1960. Uma das últimas manifestações disso foi o desenho dos Jetsons, que o desenho dos Jetsons é o reflexo daquele capitalismo de bem-estar social do pós-guerra, que projetava no futuro uma condição melhor
e mais farta e mais abundante do que o presente. Então, o desenho dos Jetsons foi a última manifestação cultural de um otimismo do Ocidente. Otimismo esse que estava vinculado num estado de bem-estar social que estabeleceu o planejamento adequado para a industrialização e a ampliação das oportunidades para cada vez mais pessoas. Então, as sociedades nos anos 50, nos anos 60, tinham um otimismo, porque o capitalismo estava organizado para a realização das necessidades da maioria, e não só para a acumulação por parte de uma minoria. Isso se refletiu num otimismo do qual os Jetsons foi uma manifestação cultural. Mas desde o Interessante, início... Felipe, interessante sua observação sobre os Jetsons, porque o desenho, como você falou, é dos anos 60, mas nos anos 90, mais precisamente em 1990, sai um longa-metragem animado para os cinemas. Não sei se você já viu, talvez tenha visto aí quando era criança, tal. Eu vi, tá aqui, ó, tem trailer e tal. Só você buscar aí o filme dos Jetsons. E nesse filme já há uma mudança, porque há uma cena em que aquela casa do Jetsons, que lembra, né, tem uma torre e fica a casa no ar, né? E aí, em determinado momento, lá, aquela que é a dona da casa, né, ela fala assim, o ar tá muito poluído aqui em volta, né? Tá muita poluição. E aí você vê aquela fumaça, né, cinza, cercando a casa dela. Aí ela aperta um botãozinho, aí a torre se eleva e a casa vai mais para cima e chega ao ar puro. Então, você já viu uma transição aí dos anos 60 para os 90 com as preocupações, Felipe. Não só uma transição, como uma mudança completa de paradigma acerca do futuro. Porque nos anos 50, nos anos 60, a concepção predominante era de que o futuro seria melhor. Porque, de fato, toda a organização das sociedades, pelo menos dos países centrais, estava organizada para que as sociedades fossem melhorando cada vez mais. O que se refletia até no caráter individual e familiar, em que os filhos tinham uma vida melhor do que os pais e tinham esperança que seu filho tivesse uma vida melhor ainda. E a gente chegou a um ponto no Ocidente em que essa geração baby boomer está se aposentando, vendo seus filhos e netos sem perspectiva e já concretamente, primeiro, não tendo condições de sair de casa, não tendo um emprego, não podendo dar netos a eles, porque não tem um contrato por tempo de trabalho indeterminado, então uma carteira assinada, é só contrato temporário, renovado e tal. Então ele já está vendo concretamente que está descendo a ladeira. Chegou a um pico ali e está já descendo a ladeira, Felipe. Exatamente. E como você se referiu muito bem, foi nessa época em que havia o baby boom, ou seja, as pessoas estavam nascendo porque os pais dela tinham confiança de que o futuro seria melhor, de que seus filhos viveriam melhor do que elas. Exatamente. Só que essa confiança se perdeu a partir dos anos 70. Porque a partir dos anos 70 que as finanças começam a conspirar contra as sociedades para mudar o padrão de organização delas. Então, o padrão de organização não seria mais baseado para gerar o pleno emprego e gerar uma distribuição de renda mais igualitária entre as pessoas. A organização das sociedades seria voltada para a acumulação financeira por parte de uma plutocracia rentista, financista, às custas do resto da sociedade. E, curiosamente, foi nos anos 70 que o neomalthusianismo, que o ambientalismo começam a ganhar força. Primeiro com o Clube de Roma, em 72, com o título Limites ao Crescimento. O Clube de Roma, que era o clube da plutocracia financeira da Europa e dos Estados Unidos, falou em 72, chega de crescer, chega de se desenvolver, chega de ampliar a qualidade de vida das pessoas comuns. Agora é hora de parar com tudo isso. E aí instilaram um pessimismo crescente. O Clube de Roma falava em 72, era o consenso científico em 72 que o petróleo acabaria em 92. E que até o século XXI o mundo passaria por uma crise decorrente da explosão populacional. Estamos aqui, não estamos? Mas para o Clube de Roma em 72 o mundo ia acabar antes do século XXI. Muito semelhantes com o que a Greta fala hoje. A Greta não está inovando em nada. Quem está por trás dela são os mesmos que fizeram o Clube de Roma, que fizeram o relatório do Clube de Roma
lá atrás. Você teve também, nos anos em 73, o relatório da comissão trilateral, da qual participou o Samuel Huntington, Michel Crozier e um outro japonês, que falava que as democracias dos países centrais estavam se tornando ingovernável por conta do aumento das demandas. Estava havendo uma saturação das demandas e já não havia mais canais institucionais para resolvê-los. Então, o que eles propunham? Abafar as demandas das sociedades. Segundo eles, deveria haver menos democracia para que houvesse menos demandas e para que sobrecarregasse menos o sistema institucional. Ao invés deles proporem uma ampliação dos canais institucionais para atender a demandas crescentes, não. Eles propunham abafar, restringir, reprimir as demandas por meio de menos democracia, para que os canais institucionais existentes não fossem sobrecarregados. Ou seja, eles defendiam abertamente a redução do padrão de vida das pessoas. Isso foi publicado pela Comissão Trilateral, comandada pelo David Rockefeller. E, curiosamente, em 73, ocorre o choque do petróleo. O choque do petróleo serviu basicamente para mudar o paradigma do capitalismo, das sociedades industriais para as sociedades financeiras. O choque do petróleo arrebentou com as indústrias, já que o petróleo era o grande combustível das indústrias e do estado de bem-estar social no pós-Segunda Guerra, e favoreceu enormemente o crescimento das finanças, uma vez que os sheiks árabes depositavam os petrodólares nas praças financeiras de Londres e de Nova York, que desde a crise de 29 estavam sendo cerceadas, estavam sendo restringidas para que fosse favorecido o industrialismo. Felipe, deixa eu ver se eu entendi bem o que você falou, porque eu já ouvi essa hipótese e eu acho ela bastante verossímil. Né? Tem gente que vê alguma dose de conspiração por trás dos choques do petróleo, porque ele beneficiou justamente a finança, o rentismo, em detrimento, em prejuízo dos setores produtivos, o capital produtivo e o trabalho, com aumento de custos. E aí você fala, bom, mas isso aí estava prejudicando as economias industrializadas e estava sendo em benefício daqueles países árabes que conseguem, né, o preço do petróleo sai de 2 para 12. Imagina a ordem de grandeza disso, é um choque violentíssimo, é algo que a gente não vê, nunca mais viu algo parecido com isso. Imagina você multiplicar por 6 o insumo básico da economia, um preço básico da economia, que é o preço da energia. Mas aí qual era a contrapartida? Primeiramente, lá antes do fim da vinculação do dólar com o ouro, o pessoal já tinha viajado lá para países árabes e falou, não, você tem que vender o seu petróleo necessariamente em dólar. Né? Antes de fazer isso, lá o governo Nixon tinha conseguido essa garantia. E aí, na sequência, todos esses petrodólares que são gerados, mas na receita que você aumenta, sugando da economia produtiva, que passa a ter que arcar com esse custo, é reciclado obrigatoriamente nas praças financeiras do Ocidente, sobretudo Nova York e Londres. Então você tem um aumento das receitas da finança transnacional que é automaticamente subtraído da economia produtiva. E os fundos, né, a gente conversa muito aqui sobre a perspectiva de uma crise financeira vindoura, de grandes proporções, na sede do capitalismo, né, lá em Wall Street, em Londres, etc., os fundos que estão da Arábia Saudita em Nova York é coisa fabulosa, porque você não tem só o fundo soberano da Arábia Saudita, mas a própria família real, porque ali é uma cleptocracia institucionalizada. Né? A riqueza daquele país é toda controlada pelaquela família saudita que tem, sei lá, centenas de membros, e cada um ali tem as suas fortunas, os seus bilhões, e tudo depositado ali em Wall Street. Então, você também acha que teve uma dose de conspiração aí nos choques do petróleo, ou pelo menos a finança soube trabalhar para se beneficiar daquele grande evento geopolítico, Felipe? Há várias referências que consideram que houve sim uma conspiração, um grande acordo entre os financistas do Ocidente e os sheiks árabes. E os beneficiários não foram os países árabes ou os países produtores de petróleo, como a Venezuela. Esses países não foram beneficiados. Muito pelo contrário, nesses países aumentou a concentração de renda e todo o dinheiro que foi ganho foi gasto em atividades especulativas e atividades de luxo para benefício de uma pequena oligarquia que estava completamente associada aos bancos ocidentais, particularmente os de Nova York e Londres. Então,
houve sim essa conspiração, e mesmo que não tenha havido, as coisas aconteceram tal como se tivesse havido, porque o acordo foi evidente. Os sheiks árabes, as oligarquias venezuelanas ganharam dinheiro, ganharam um monte de dinheiro com o choque do petróleo. Eles poderiam ter usado aquilo para incrementar a condição material dos seus próprios países, mas não. Jogaram tudo para os bancos ocidentais, jogaram tudo para enriquecer as praças financeiras de Nova York e de Londres, que estavam mais querendo que isso acontecesse mesmo, porque desde a crise de 29 as praças financeiras no Ocidente estavam sendo reprimidas pelos governos para que o crédito, para que o dinheiro servisse aos propósitos de industrialização, de geração de pleno emprego, de expansão dos serviços públicos. Então, o choque do petróleo foi a oportunidade que os financistas do Ocidente encontraram de se libertar dessas amarras do estado de bem-estar social que foram colocados pelos governos desde a crise de 29, particularmente desde a Segunda Guerra Mundial. Então, mesmo que não tenha havido conspiração, as coisas aconteceram como se tivesse havido a conspiração. E isso marca uma mudança profunda na organização material das sociedades ocidentais, porque a partir de então esse sentimento otimista, esse sentimento de perspectiva de melhora para o futuro acaba. É verdade, Felipe. E aí você vê que essa questão do choque do petróleo é uma bomba de fragmentação, porque você tem esse primeiro efeito de você retirar da economia produtiva esses dólares que se tornam petrodólares e vão para as praças financeiras de Nova York e Londres, mas na sequência, obviamente, você vai ter um choque inflacionário, porque um custo básico da economia aumenta, e a resposta é o aumento de juros, né? Porque você vê o Paul Volcker nos Estados Unidos falou o seguinte, olha, eu vou acabar com a inflação nos Estados Unidos, nem que eu tenha que arrebentar um bando de país no caminho. Ele fala isso e realmente arrebentou a América Latina inteira, o mundo de desenvolvimento, até alguns países do leste europeu que tinham contratado dívida em dólar, até a própria União Soviética tinha dívida em dólar também, e esses juros explodem. E qual é o problema? Se você tem pleno emprego, como tinha até ali, se você tem inflação, necessariamente a pessoa consegue ganhar a reposição salarial ali, porque você tem uma demanda, né, do capital pelo trabalho. Agora, se você, pelo contrário, prefere manter o valor da moeda, mesmo que seja em prejuízo do pleno emprego, e a gente lembra como os Estados Unidos entraram numa decadência econômica profunda nos anos 80, como havia um pessimismo, né, nos Estados Unidos nos anos 80, quando chega o Reagan à presidência e começa com o neoliberalismo, né, de uma forma mais exacerbada, e a Margaret Thatcher também no Reino Unido, também era um pessimismo econômico. A Malésia no Ocidente fica muito fortalecida naqueles anos 80, quando ela chega também quebrando a economia produtiva. Tem a questão do conflito histórico da Thatcher com o sindicato dos mineradores de carvão, né, os carvoeiros. Então, também tem foi o que gerou também essa história do monetarismo, quer dizer, fortaleceu. Já havia a teoria, mas fortaleceu muito de manter o valor de compra. Então, foi o choque do petróleo. Você também encara assim, Felipe, como uma bomba de fragmentação? Exatamente, foi uma bomba de fragmentação das sociedades, rompeu com aquela perspectiva de melhora que havia anteriormente e rompeu completamente os vínculos de solidariedade intergeracional que havia. Então, se antes havia uma solidariedade entre as gerações, com a escassez imposta pelo neoliberalismo, as gerações passam a concorrer entre si. Então, é o trabalhador de meia-idade que passa a temer os jovens porque ele é demitido e os jovens são contratados para o lugar dele por um salário menor. Então, isso acirra esse tensionamento entre as gerações e rompe com aquele pacto de solidariedade que havia no estado de bem-estar social. Por isso que hoje é tão importante para os ultraliberais no Brasil acabar com o regime de repartição da previdência social, porque o regime de repartição ele supõe uma solidariedade entre as gerações. As gerações mais jovens que estão trabalhando financiam a seguridade social, as aposentadorias dos mais velhos ou dos inválidos. E
ao passo que eles pretendem impor a capitalização, que a capitalização rompe completamente qualquer pacto geracional. É cada um por si. O indivíduo vai recolher na sua velhice aquilo que ele contribuiu ao longo da vida. E esse regime de capitalização, ele reduz essa solidariedade entre as gerações, ele estilhaça o tecido social. Por isso é tão importante trocar a repartição pela capitalização. E o que eles pretendem fazer no Brasil, o que eles já fizeram com sucesso na Europa e nos Estados Unidos, em que esse sentimento de integração entre as gerações foi completamente perdido. Então, as gerações, ao invés de se verem como complementares, os mais velhos construindo o presente para legarem um futuro melhor aos seus filhos, aos seus netos, passa a ser o contrário. Os mais velhos e os mais jovens são colocados para disputar entre si os recursos escassos que o mercado oferece. Muito interessante essa perspectiva que você traz, Felipe. Eu já tinha notado essa questão quando teve a eleição da França, da importância que teve para a vitória do Macron ele ser o candidato do euro, né? O candidato do euro da moeda forte, e os aposentados falam, não, ele é a garantia da manutenção do valor da minha aposentadoria, em que você consegue pegar os aposentados e torná-los sócios do rentismo, sócios do monetarismo. É interessante, isso que você traz, nunca tinha visto por essa perspectiva, né? Nessa oposição entre o sistema de repartição, sendo o Estado e trabalhadores da ativa sustentando os inativos, ou capitalização. Porque, como você falava aí, se você tem a economia, os ativos na economia, o Estado, né, tributando a economia produtiva, junto com os trabalhadores da ativa para financiar, necessariamente a economia tem que estar em plena atividade, em crescimento, é um imperativo, né, econômico para que a economia cresça, para que ela continue. Agora, a partir do momento que você coloca uma capitalização em que a pessoa contribuiu ao longo da vida e então, incentivada a lutar pela manutenção do valor daquela sua contribuição, ela vai se tornar sócia do rentismo. Muito interessante isso, Felipe. Exatamente. O regime de repartição, ele é ao mesmo tempo socialista e conservador, no melhor sentido da palavra. Conservador, que é justamente conservar o que a história construiu e ir aperfeiçoando com o tempo. Então, o regime de repartição, ao mesmo tempo que ele é socialista, ele também é conservador nesse bom sentido. E ele justamente, para funcionar, ele demanda um crescimento econômico constante e permanente, ou seja, ele demanda que os recursos da sociedade sejam aproveitados para a produção e não para a especulação, e também demanda um crescimento populacional constante, uma vez que, para que as atuais gerações, quando se aposentem, estejam recebendo adequadamente, é preciso que haja gerações seguintes, é preciso que haja as pessoas, que haja pessoas no futuro, haja mão de obra no futuro trabalhando. E é preciso que haja o pleno emprego, é preciso que essas pessoas estejam empregadas no mercado formal de modo a contribuírem. Então, o regime de repartição ele é ao mesmo tempo socialista, conservador no bom sentido e desenvolvimentista também, né? Ele demanda um desenvolvimento constante, um crescimento constante do produto e da população para que a seguridade social, o bem-estar se efetive. E o princípio social que mantém o sistema de repartição é o princípio da solidariedade entre as gerações, ou seja, os diferentes grupos etários eles se tornam parceiros nesse grande contrato social, eles se tornam ligados, vinculados entre si, então eles não passam a concorrer, eles passam a cooperar entre si. O regime de repartição ele demanda uma cooperação entre as gerações para ampliar as riquezas e assim poder garantir uma vida melhor e uma segurança maior para todos. O regime de capitalização é o contrário disso. O regime de capitalização é anti-sociedade. O modelo social que está por trás do regime de capitalização é o modelo liberal, é o modelo que a Tati falou. A sociedade não existe, o que existem são indivíduos, né? É esse princípio que norteia o regime de capitalização. Os vínculos coletivos, os vínculos de solidariedade entre as pessoas
são completamente ignorados e desprezados, são tratorados. A única coisa que importa é o indivíduo e sua capacidade de contribuir. Se contribuiu mais, vai receber mais. Se contribuiu menos, vai receber menos. E as relações deles com os seus antecessores, com os seus sucessores, a relação deles com os seus pares, isso não vem ao caso para o regime de capitalização. O regime de capitalização consagra o indivíduo atomístico da teoria liberal. Ao passo que o regime de repartição ele consagra a sociedade como o principal agente coletivo e consagra a solidariedade entre as pessoas e entre as gerações como princípio de organização da segurança social. Então, nessa disputa entre o regime de repartição e o regime de capitalização na Previdência, não é só uma questão econômica, não é só um conflito econômico que está colocado, é também um conflito de concepção de sociedade. E a concepção de sociedade do regime de capitalização é absolutamente individualista, antissocial, amoral, inclusive, e não tem problema nenhum em deixar a maior parte da população completamente desassistida na sua velhice. E que, mais uma vez, interessa profundamente a finança, porque você vai criando esses fundos para a coleta desses recursos que, necessariamente, para conseguir aquele 6%, número mágico, aí, cabalístico, para poder pagar as aposentadorias, você tem que investir na finança e até, em alguma medida, tem que assumir risco. Por exemplo, a gente está com juros negativos na Europa. Juros reais, os juros reais devem estar ou negativos ou próximo de zero nos Estados Unidos. Como que você atinge, então, aquela marca dos 6% para poder pagar a aposentadoria para as pessoas que vão se aposentar e que fizeram a contribuição? Você tem que ir para a Bolsa de Valores. Então você alimenta a ciranda financeira, que pode levar muito velhinho a ficar sem ter o que comer, nessa perspectiva de uma nova tomba aí grande, nessa crise que começou em 2007, 2008, e a gente parece que chega agora ao segundo mergulho. Então você imagina, esse pessoal necessariamente ali, para manter os cálculos autoriais, foi empurrado para investimentos de risco, se tornou sócio da finança, a finança já está comprando ali os seus ativos de segurança, fazendo hedge com credit default swap, essas coisas, CDS ou coisas parecidas, que sucederam, já que ficou mal visto ali depois de 2008, e quem vai ficar segurando o mico são, em boa medida, os fundos de pensão desse pessoal, Felipe Quintas. Exatamente. Então, como o futuro se torna incerto e irregular, como as perspectivas de futuro das pessoas comuns passa a ser uma perspectiva basicamente negativa, marcada por um altíssimo grau de incerteza e uma alta possibilidade de fracasso, isso se reflete nas concepções sociais dominantes acerca do futuro. A concepção social de futuro do Ocidente é de que o mundo vai acabar. O Ocidente voltou para a Idade Média nesse aspecto, em que a Idade Média, por ter um modo de produção que era voltado apenas para o enriquecimento, voltado apenas para a manutenção dos privilégios daquela aristocracia feudal, a concepção de futuro era de que aquilo não ia se sustentar, de que o mundo era escasso, de que o planeta iria acabar. A gente voltou para isso, só que se a Idade Média era rural, hoje é urbano, mas o princípio de feudalização é muito parecido. Os senhores feudais da Idade Média viraram os grandes financistas de hoje. O princípio é muito semelhante. Então, a concepção de futuro do Ocidente hoje é uma concepção negativa, de que o planeta vai acabar. A concepção que a Greta ficava bradando "We don't have time", Nós não temos tempo. E, de fato, o Ocidente não tem mais tempo porque o próprio Ocidente acabou com as suas perspectivas de futuro. Só que isso não é natural. Nos anos 50, nos anos 60, a perspectiva predominante de futuro no Ocidente era de que o futuro seria melhor do que o presente, porque a organização material dos países capitalistas nos anos 50, nos anos 60, priorizava a produção e o bem-estar para a maioria, e não a acumulação pela minoria. Então, como eu já havia falado, os Jetsons são uma manifestação desse otimismo dos anos 50 e 60 de que o futuro seria melhor. Só que para ver os Jetsons era preciso haver o Estado coibindo as finanças, o Estado investindo em infraestrutura, o Estado investindo em serviços sociais, o Estado fazendo parcerias com o setor privado
aumentando o investimento público para gerar o pleno emprego. Sem o New Deal, sem as social-democracias, os Jetsons não existiriam. Aquela concepção que permitiu, aquela concepção que foi incorporada no desenho dos Jetsons não existiria. Ao passo que desde os anos 70, em que esse paradigma material, produtivista, social do Ocidente se perdeu, o que restou foi o pessimismo de que o mundo vai acabar, de que os recursos são escassos, né? Se nos anos 50 e anos 60 a concepção era de que cada vez mais recursos seriam gerados para atender às necessidades de cada vez mais pessoas, a partir dos anos 70 foi o contrário. Passou-se a concepção de que os recursos são naturalmente escassos e que não resta às sociedades outra opção senão reduzir o seu padrão de vida. Isso estava no relatório do Clube de Roma de 72, os limites para o crescimento, estava no relatório Brundtland, da primeira-ministra norueguesa, figura abominável, a Gro Harlem Brundtland. A Gro Harlem Brundtland, do Partido Trabalhista norueguês, foi uma Margaret Thatcher politicamente correta. Ela foi colocada nos anos 80 como baluarte do trabalhismo e da nova esquerda por conta da concepção feminista, ambientalista dela. Foi a primeira que colocou quase 50% do ministério dela de mulheres, só que o governo dela na Noruega foi extremamente neoliberal, privatizou e desregulamentou praticamente tudo. Quando que ela está no governo da Noruega, Felipe? Em período? Ela foi do governo da Noruega final de 86 até mais ou menos 94, 95. Certo. Todas as reformas neoliberais que a Noruega poderia ter feito, ela fez. E foi ela que entrou para a história como ícone da nova esquerda, como ícone do feminismo, ícone do ambientalismo. Teve o famoso relatório Brundtland, de 86 a 87, chamado Nosso Futuro em Comum, né? Que era basicamente o que a Greta Thunberg está falando. Os países têm que acabar com o seu desenvolvimento e as pessoas têm que consumir menos, porque o planeta vai acabar, porque o planeta não aguenta manter um alto padrão de vida para todos. Era esse o cerne do relatório dela, que foi amplamente comemorado pela esquerda colonizada nos países periféricos, em particular o Brasil. A esquerda do Gabeira, na época, foi ao delírio com o relatório Brundtland, que é um horror e reflete perfeitamente o malthusianismo e o neoliberalismo, que ela adotou na Noruega. Ela foi a Margaret Thatcher politicamente correta da Europa. Figurinha abominável. E ainda defendia a entrada da Noruega na União Europeia, como não podia deixar de ser. Então ela que inaugura, Felipe, o neoliberalismo progressista, ao menos no governo, com essa história de na política ela fez todas as reformas neoliberais, mas como você falou, falava de meio ambiente, ela botava paridade de gênero, ela própria era mulher, botava paridade de gênero no ministério, né? Devia ter algumas outras coisas bacanas aí também. Então, pelo menos no exercício do poder político, você acha que ela que inaugura essa tendência? Sim, pode-se dizer que sim. De uma certa forma, isso já estava com o Jimmy Carter. O Jimmy Carter foi quem efetivamente começou a aprofundar o neoliberalismo nos Estados Unidos. Basta ver que o choque de juros do Paul Volcker foi no governo do Jimmy Carter, e o Paul Volcker foi indicado pelo Jimmy Carter para o Fed. O Reagan apenas continuou o que o Jimmy Carter já vinha fazendo. Só que o Jimmy Carter ainda tinha um resquício do New Deal incorporado nele no Partido Democrata. Então, a prática foi neoliberal, mas não havia uma ideologia consistente a favor desse neoliberalismo progressista. Com a Gro Harlem Brundtland, na Noruega, já há essa consistência ideológica. A questão era o novo trabalhismo, que era desregulamentação financeira, desregulamentação das relações de trabalho, destruição da rede de proteção social do pós-guerra e, ao mesmo tempo, a lacração. Certo. A gente vê isso muito bem representado num herdeiro político dela, então, Felipe, que é o Emmanuel Macron.
Ele entrou com essa história de dizer que ele não era nem de esquerda, nem de direita, porque ele era de esquerda e de direita ao mesmo tempo. Aí quando você vai ver a composição do ministério, você entende bem como é que é isso. Primeiramente, ministério paritário, mesmo número de homens, mesmo número de mulheres, mesmo número de pessoas egressas do Partido Socialista francês, mesmo número de pessoas egressas do partido de direita tradicional francês, os republicanos. Aí você fala, bom, tudo bem, mas você tem que ver o que pensam, o que professa exatamente esse pessoal que veio do Partido Socialista. Bom, eram os mais neoliberais do Partido Socialista. E aí como é que você faz a repartição, então, entre esquerda e direita? Você pega o Ministério da Economia e o Ministério que faz o orçamento, seria o equivalente ao planejamento, e você dá para os elementos mais ultraliberais, mais financistas do partido da direita. Você pega os ministérios perfumaria, em alguma medida, então você pega, né, ecologia, esporte, mulher, tal, e aí você dá para o pessoal da lacração. Não tem problema. Você faz muita mídia em cima da sua lacração. Então, por exemplo, o Ministério da Ecologia, você pega a pessoa mais midiática. Então, era um apresentador de documentários na selva. Ele vira o ministro do Meio Ambiente. Você recebe o cacique Raoni no palácio mais de uma vez. Então, aí você fala, não, eu sou para Frentex, né? Você diz que vai colocar no SUS a fecundação lá in vitro para casais lésbicos e tal. Aí isso você é para Frentex, modernoso. Mas agora, na economia, você acaba com os direitos trabalhistas, né, a reforma trabalhista que ele fez, você acaba com a aposentadoria, a reforma da Previdência, que ele está tocando agora, e você vai destruindo também as perspectivas de crescimento, liberalizando e aderindo, né, ao consenso, né, ele foi, como eu falei, o candidato do euro, o candidato do monetarismo. Então é aí que é a história dele de ser de esquerda e de direita, é o tal do neoliberalismo progressista. Então a mãe, a avó dele foi essa norueguesa aí, Felipe. Com certeza, ela acabou se tornando uma referência para a esquerda europeia e das suas colônias periféricas no resto do mundo, como o Brasil. Tony Blair se inspirou abertamente na Brundtland. E praticamente toda a nova esquerda europeia se inspirou nas práticas dela. Ela se tornou, inclusive, na Noruega, a mídia tentou até colocá-la como mãe fundadora da Noruega. É claro que para a história da Noruega, ela estaria mais como a mãe destruidora da Noruega. Só que para essa nova esquerda neoliberal, para o neoliberalismo progressista, de fato, ela foi uma mãe fundadora. Inspirou o Tony Blair, inspirou a Terceira Via, o Guiden se derretia por ela, e com certeza inspira o Macron. O Macron deve ter um retrato dela na parede. Então, só que isso não atende às demandas básicas das sociedades ocidentais, muito pelo contrário, ainda retira a perspectiva de futuro que se possa ter. Então, quando as sociedades ocidentais hoje elas buscam, de alguma forma, se voltar para dentro, resolver as suas próprias demandas, e na falta de alternativa acabam querendo construir uma diferente. Isso explica a eleição do Trump nos Estados Unidos, isso explica o Brexit, isso explica o apoio ao Viktor Orbán na Hungria, o apoio ao Putin na Rússia, ao Erdogan na Turquia. É porque essas sociedades estão rejeitando esse modelo neoliberal, estão rejeitando esse modelo financista de organização das sociedades, que querem um modelo que se volte para as necessidades da maioria, que governe para a maioria. E as sociedades instintivamente sabem que isso não será possível sem um resgate do Estado-nação, sem um resgate da nação como princípio de organização, como parâmetro fundamental para o estabelecimento das políticas. Só o Estado-nação, só a nação soberana podem garantir direitos sociais e pleno emprego. Não é ONG, não é ONU, não é o Raoni, não é conservadorismo, não é Steve Bannon, não é o aparelho escritor da Marcia Tiburi que vai garantir isso. O que vai garantir pleno emprego, direitos sociais, qualidade de vida, perspectiva de futuro é o Estado inserido no parâmetro fundamental da nação. E as sociedades instintivamente sabem disso.
E isso contraria toda a ideologia dominante desde a queda do Muro de Berlim. Exatamente. Felipe, por falar no Raoni, né, eu ia falar isso mais tarde, mas já que a gente tocou no nome dele aqui, os petemínios levaram uma chapuletada dele nas últimas horas. Olha que engraçado. Ele deu uma entrevista falando, olha, lá para onde? Porque ele deu uma entrevista para a BBC. Para onde seria a entrevista? Para a BBC. Olha o que ele fala. Ó, nossa luta contra o Bolsonaro é a mesma que fizemos contra Lula e Dilma, diz Cacique Raoni. Todos os presidentes anteriores nos apoiaram. A partir de Lula, todos geraram divisão entre o índio e o governo. Então, olha, o pessoal aí da época do regime militar, Sarney, Fernando Henrique, Collor, Itamar, todos esses foram muito melhores para a questão indígena do que o Lula. O Lula, inclusive, que faz daquela maneira de demarcação contínua a Raposa Serra do Sol, que eu acho que foi errada, eu acho que não foi um absurdo. Ali foi o pessoal querendo empurrar o pêndulo totalmente para o outro lado e deram um argumento político até para dentro das Forças Armadas de antagonização da questão indígena com relação à segurança nacional e à questão da segurança, sobretudo nas fronteiras. Acho que ele foi um erro político, um erro de cálculo imenso desse pessoal da antropologia que conseguiu facilitar a perspectiva de serem pintados como inimigos dentro das Forças Armadas e dentro do próprio agronegócio. Né? Facilitaram muito o trabalho para quem era contra a causa deles. Né? Então, aqui o Raoni vai dar uma chapuletada. Ele fala que não, pelo contrário, que todos os presidentes anteriores eram amigos dos indígenas. A destruição dos povos originários do Brasil começou com Lula. Tomaram uma chapuletada merecida. O Petemínio, eu falei, ó, toma Petemínio. Ficou compartilhando Raoni aí por semanas e semanas, não foi? Bem feito. O que eu já ouvi sobre esse senhor, eu não conto não, mas assim, já ouvi, que ele gosta do verde. Não é só nas matas, Felipe Quintas. Tem outras verdinhas que ele gosta também. Quando eu vi essa fala do Raoni, na hora eu pensei assim, bem, a luta dele é contra o Lula, a Dilma, o Bolsonaro e a favor do Luciano Huck e do Fernando Henrique. Fernando Henrique que ele elogia, ele enaltece. Aí. Porque, claro, porque a concepção indigenista que o Raoni defende é a concepção das ONGs dos países centrais. Então, é claro que para as ONGs dos países centrais deitaram e enrolaram, como de fato deitaram e enrolaram com o Collor e o Fernando Henrique, é preciso subtrair a nação da equação política. Tem que haver uma desnacionalização da política para que essas ONGs com as quais o Raoni se vincula possam estabelecer suas práticas nefastas. Então, é claro que quando algum governo estabelece minimamente algum nacionalismo, algum desenvolvimentismo, como foi o caso do Lula, então é óbvio que ele vai estar contra. Se tem nacionalismo e tem desenvolvimentismo, o Raoni é contra. Se tem financismo e tem ONG, o Raoni gosta. Então, para que o índio possa se salvar no Brasil, para que o índio possa ser mais protegido, possa ter uma melhor qualidade de vida, é preciso que o próprio índio jogue para escanteio toda essa turma de Raoni, de Zé Liebinstein, né? Esses zongueiros indigenistas, isso tem que ser completamente isolado, porque os índios só serão protegidos enquanto forem cidadãos brasileiros, enquanto forem considerados cidadãos brasileiros. A luta do Raoni é para que o índio continue na miséria em que ele vive hoje. Ele não. Eu sei... Ele não. Não, estou falando que o índio... em geral, mas o indígena Raoni não. Não, o indígena Raoni... Até porque o Raoni já não é mais indígena. O Raoni já é quase tão branco quanto o Macron. Né? O Raoni é o índio que tem alma de banqueiro francês. Então, a luta do Raoni e das ONGs com as quais ele se vincula é para que os demais índios brasileiros continuem vivendo na miséria em que vivem, continuem vivendo na precariedade em que vivem. Como eu já demonstrei, no início do ano, as condições de vida dos indígenas brasileiros nas aldeias são semelhantes aos da África subsaariana.
Os índios brasileiros vivem tão mal quanto os povos da África subsaariana. Isso é o que? Isso é falta de desenvolvimento, isso é falta de Estado, isso é falta de Brasil na Amazônia. E essa situação lamentável não será superada sem que haja uma estratégia de desenvolvimento para a Amazônia, que leve em conta as particularidades da região, que respeite o modo de vida dos indígenas, que respeite a sua autonomia, mas que também dê a eles oportunidades para prosperarem, que deem a ele outras perspectivas que não a de terem uma mortalidade infantil semelhante à do Quênia. Então, mas isso aí a gente retomaria debates que a gente vem tendo desde o início do ano, sempre sofrendo bastante oposição, mas até mesmo a oposição é importante para a gente ser mais assertivo, ser mais assertivo e qualificar ainda mais o argumento. Né? Ou seja, resumindo, a condição do índio não será superada sem a superação do neoliberalismo. Neoliberalismo que financia as ONGs às quais o Raoni é associado. E neoliberalismo esse que, em várias partes do mundo capitalista central, as pessoas buscam uma saída para isso, as pessoas buscam uma alternativa para isso. E a esquerda, na maioria dos países, não oferece mais essa alternativa. Muito pelo contrário, a esquerda, nos países centrais, adotou a bandeira do fim da história para si. E a mídia, a OTAN, esse progressismo, a la OTAN, ele qualifica de fascista e antidemocrático qualquer coisa que contradiga, qualquer coisa que vá na contramão dos preceitos do fim da história e da ideologia triunfalista dos Estados Unidos depois da queda do Muro de Berlim. E aí vem essa tese da morte da democracia, que, na verdade, poderia ser qualificada de morte do neoliberalismo, porque tudo que o Levitsky, os harvardianos, o El País, a BBC chamam de morte da democracia, na verdade, é a busca das sociedades para superar aquela condição de fim da história, para superarem o eterno presente neoliberal e buscarem alternativas de futuro, reinserirem a história na condição humana, uma vez que o neoliberalismo extirpou a história da condição humana, extirpou os vínculos com o passado e a ligação com o futuro das sociedades. Acabou com a solidariedade entre as gerações, assim como acabou com a solidariedade entre os grupos sociais em geral. O neoliberalismo instaurou o atomismo, o neoliberalismo procurou fazer e efetivamente fez das sociedades um grande ajuntamento de indivíduos concorrendo entre si. É o modelo do mercado perfeito que os economistas liberais tanto idolatram. Um modelo, mais do que falso, é um modelo perverso e psicopata. E o neoliberalismo, o establishment ocidental, ele não quer alternativas a isso. Qualquer alternativa política que reinsira a esperança no futuro, que reinsira a utopia como o caminho a ser seguido, é visto como fascista e antidemocrático. Um exemplo disso é o filme do Coringa. O filme tem gente da esquerda, pessoas nacionalistas, trabalhistas, que estão celebrando o filme do Coringa, porque, segundo eles, o filme do Coringa denuncia uma condição social de precariedade nos países capitalistas. É verdade, mas a mensagem política do Coringa é profundamente reacionária, porque a mensagem, claro, como não podia deixar de ser de um filme feito por Hollywood, porque a mensagem do Coringa é: se a sua vida é precária, se você não tem estabilidade, se você não consegue construir uma narrativa para si, porque a sociedade não dá as oportunidades para a construção dessa biografia, para a construção de uma estabilidade, então só resta uma alternativa: virar um Coringa. Né? Ou seja, a alternativa de se organizar para lutar por direitos sociais, lutar por uma reorientação do Estado para que ele governe para as maiorias e não para as minorias plutocráticas, isso está completamente fora de questão. O filme do Coringa diz: se a tua vida está ruim, você vai virar um Coringa. O que o filme do Coringa diz é: a sociedade é feita de coringas, ou seja, é feita de nihilistas
que não tem outra coisa senão achar graça da própria situação e buscar destruição absoluta como um modo de sobreviver. Interessante sua comparação, Felipe, porque cinematográfica, porque eu lembrei o seguinte, você falando, né, que a solução, então, é você virar um sociopata e sair matando pessoas, e claramente isso vai sofrer a rejeição da maior parte do público, falar, não, então não tem jeito, é melhor eu ficar aqui apanhando tranquilo. Quando a gente vê, e tem muitas pessoas falando, bom, o Joaquin Phoenix, o ator que interpreta o Coringa, já é um franco favorito para o Oscar, etc, etc, pelo trabalho dele. Bom, décadas atrás, mais precisamente em 1979, quem ganhou o Oscar foi a Sally Field, de melhor atriz, pelo filme Norma Ray. Eu não sei se você conhece, Felipe, vou botar aqui na tela para o pessoal, em que justamente ela é uma empregada de uma fábrica de manufatura de tecido, né? Enfim, ali de tecelagem, da indústria têxtil, e ela é profundamente explorada, e ela tem problemas na sua vida pessoal, mas ela se torna uma líder sindical, reivindicando melhora salarial, melhora de direitos, etc. E aí você vê, então, quem era franca favorita ali nos anos 70 ainda era um filme político de uma pessoa que se torna uma liderança trabalhista. Agora, né, décadas depois, 40 anos depois, é o que, não, pelo contrário, que ele se torna um sociopata, um assassino em série, Felipe Quintas. Exatamente. O capitalismo neoliberal, ele não dá às outras pessoas outra alternativa que não ou de se resignar ou de virar um coringa. O capitalismo neoliberal, as oligarquias financistas dizem para as pessoas, ou vocês se resignam com a porcaria de vida que vocês têm, ou vocês viram um coringa e com o seu niilismo, seu individualismo, contribuem ainda mais para reforçar a nossa dominação. Porque é isso. Quando a pessoa se torna um coringa, um sociopata, ela aciona todos os dispositivos de segurança que estão associados ao sistema financeiro. Seguros, indústria de armas, tudo isso é acionado quando um coringa aparece. E tudo isso fortalece ainda mais a lógica de acumulação capitalista contemporânea. Então, o filme do Coringa é profundamente conservador, no mau sentido do termo conservador. O filme do Coringa é profundamente reacionário e psicopata. O filme do Coringa é tão psicopata quanto o protagonista, porque ele diz para as pessoas: ou você se contenta com essa insegurança, com essa precariedade que você vive, ou então você vira um niilista. Não há alternativa, né? Mas esse é o sentido do fim da história do Fukuyama. Então, muita gente diz assim, o Fukuyama errou, o Fukuyama não teve fim da história. Não, o Fukuyama acertou. O Fukuyama é o maior ideólogo do establishment capitalista ocidental. Não tem autor que expressou melhor as ideias, os valores do establishment capitalista ocidental do que o Fukuyama. Porque o fim da história que ele se refere é justamente isso. É o fim de qualquer perspectiva de futuro, de superação do status quo. O que o Fukuyama diz com o fim da história é que com o capitalismo neoliberal, com essa democracia liberal de mentirinha, que não há perspectiva de mudança disso. Não é só que a situação não vai mudar, assim, as pessoas não vão conseguir projetar no futuro uma outra situação, não vão conseguir imaginar uma situação alternativa. Isso aí ele retoma uma fala clássica da Margaret Thatcher, que é aquele não há alternativa. There is no alternative. Exatamente. O Fukuyama, ele incorpora essa fala da Margaret Thatcher numa concepção filosófica, numa filosofia da história em que ele traz o Hegel para o lado do neoliberalismo. Ele trabalha com a dialética hegeliana, mas num sentido contrário ao que o Hegel queria, porque a filosofia da história do Hegel era de realização do Estado ético universal, em que o Estado-nação se tornaria a base para a cooperação e o modo superior de vida, tanto no sentido material quanto espiritual. O Fukuyama, ele pega a filosofia da história do Hegel para chegar para defender uma condição política oposta ao que o Hegel defendia. Ou seja, o fim do Estado-nação, o fim dos direitos sociais, o fim de qualquer concepção cooperativa e solidária de existência social. E o que o Fukuyama diz o Fukuyama não diz só que não é que a situação vai mudar.
né? Ele fala claramente que a situação não vai mudar. Mas, mais do que isso, as pessoas sequer vão conceber um modo alternativo de existência. Segundo ele, isso eu posso citar, literalmente, ele diz que as pessoas vão viver como cachorros. Ele diz que as pessoas vão ser reduzidas a animais, e ele comemora isso. E ele celebra isso. O que é viver como um animal? É viver sem uma perspectiva histórica, é viver sem passado e sem perspectiva de futuro. É viver um eterno presente, o eterno presente ditado pelas forças capitalistas, o eterno presente da insegurança e da precariedade impostas pelo mercado. É esse o fim da história que o Fukuyama defende. E é esse o fim da história que toda a esquerda ocidental passou a defender. É esse o fim da história que está inserido nessa concepção de progressismo da mídia OTAN e dos harvardianos. E quando eu falo a morte da democracia, é porque essa tese da morte da democracia perde completamente o sentido quando a gente vê que os que dizem que a democracia está morrendo por causa do Trump, por causa do Brexit, por causa do Putin, por causa da China, achava que a democracia ia muito bem quando a Europa e os Estados Unidos invadiam a Síria e acabavam com um país que tinha a melhor qualidade de vida da África. Quando a Europa e os Estados Unidos invadiram a Síria e destruíram... A Líbia, trocou, a Líbia. Então, mas eu falei da Líbia e agora estou falando da Síria. Repetiu, você falou Síria 2 vezes, é só porque agora você está falando da Líbia. Ah, tá. Então na Líbia, né? Quando a Europa, os Estados Unidos invadiram a Líbia, derrubaram o Gaddafi, mataram barbaramente o Gaddafi e transformaram um país que tinha a melhor qualidade de vida da África e transformaram esse país num campo de venda de escravos, a escravidão voltou na Líbia por causa da Europa e dos Estados Unidos, sendo que a Líbia tinha a melhor qualidade de vida da África. As meninas e as mulheres estudavam na Líbia. Todos os estudantes ganhavam uma bolsa do governo para manterem os seus estudos. Havia indústria, havia desenvolvimento, havia cooperativas, né? O modo de produção da Líbia era um modo de produção baseado no cooperativismo. O Ocidente destruiu isso tudo. Mas você nunca viu o El País, algum harvardiano, Steve Levitsky, falando que a democracia estava morrendo. Muito pelo contrário. Quando a Hillary estava comemorando a morte do Gaddafi, a democracia estava no seu auge para os harvardianos, para os progressistas da OTAN. A Síria, um país digno, um país socialista e digno. Quando o Ocidente, a Europa e os Estados Unidos invadiram a Síria, ali a democracia não estava morrendo, muito pelo contrário, esses progressistas da OTAN estavam dizendo que estavam levando democracia para a Síria. Inclusive, tem uma política democrata nos Estados Unidos, a Tulsi Gabbard, que ela está sendo achincalhada pela mídia, pelo New York Times principalmente, porque ela manifestou apoio público ao Bashar al-Assad. E aí o New York Times, como representante desse progressismo da OTAN, escreveu uma matéria nesse final de semana falando que a Tulsi Gabbard é apoiada pelos nacionalistas brancos, pelos supremacistas raciais, pelo Putin, né? Só porque ela deu apoio ao Bashar al-Assad, ela também é bastante crítica da mídia dos Estados Unidos, da mídia OTAN, ou seja, ela é uma desviante dentro do Partido Democrata nos Estados Unidos, e já estão pedindo a cabeça dela no partido, dizendo que ela é amiga do Trump, que ela tem acordo com o Trump, com o Putin. Como é que ela pode ser supremacista étnica? Como é que ela pode ser supremacista branca se ela é filha de um indígena do Havaí e se ela apoia o povo sírio, se ela apoia o povo chinês, o povo russo? Como é que ela pode ser supremacista? Ela apoia o Maduro também. Então, como é que ela pode ser supremacista branca? Mas é o que essa mídia porca, dita progressista da OTAN, está dizendo. E o Steve Levitsky replicou a matéria do New York Times, ainda falando que ela tem que se juntar com o Putin, que é amigo dela, né? Que ela não é uma democrata. Ou seja, democrata para o Steve Levitsky, para Harvard, democrata para o New York Times é destruir a Síria.
é arrasar com a Síria. Então, quando eles falam de morte da democracia, é porque essa hegemonia incontrolada dos Estados Unidos e do neoliberalismo já está sendo contestada em todo o mundo, e principalmente no coração do capitalismo, né? O que eles não esperavam. Eles achavam que no coração do capitalismo eles estavam resguardados para sempre. Que o fim da história, que o fim da história nunca teria fim. Mas o fim da história já está tendo fim. E o establishment reage a isso dizendo que os que não querem o fim da história são fascistas. Ou aquele livro da Madeleine Albright, Fascismo, um alerta, que foi imediatamente traduzido para o Brasil. Eu só recomendo a leitura do livro para ver o nível de canalice e sordidez do establishment capitalista ocidental. Ela ela chama o Chaves e o Maduro de fascistas ali. Chama o Putin de fascista, chama o Trump de fascista. Todo mundo que não concorda com aquele ideário do fim da história, todo mundo que não é da turma do Bill Clinton, para ela é fascista. Todo mundo que não é da turma da Hillary, né? Não é Hillary, não, da Hillary. Todo mundo que não é da turma da Hillary, para ela é fascista. E a morte da democracia fica mais evidente quando a gente vê a epidemia de fome na Argentina e o colapso social no Equador. Em países que cumprem à risca todo o receituário do fim da história, inclusive com governos ultraliberais subordinando seus países ao FMI, a gente vê verdadeiras convulsões sociais e uma repressão selvagem. No Equador já foram 7 mortos, tem dezenas de pessoas desaparecidas, milhares de pessoas que foram feridas no protesto, milhares de pessoas presas, e, no entanto, não tem ninguém na mídia OTAN para chamar o Lenin Moreno de fascista. Muito pelo contrário. Na Folha de São Paulo, nesse final de semana, saiu uma matéria de uma cientista política falando que o Rafael Correia polarizou a política do Equador. Ou seja, a culpa dos protestos não é do Lenin Moreno, não é do FMI, não é do neoliberalismo, não é do fato do Lenin Moreno ter retirado os subsídios para os combustíveis e praticamente inviabilizado qualquer produção e até mesmo alimentação no Equador. Não. Para os progressistas da OTAN, a culpa dessa crise no Equador é do Rafael Correia. O Rafael Correia, lá na Bélgica, está orquestrando uma revolta de massas. E eles ficaram, e a mídia OTAN está mais preocupada ainda porque os indígenas no Equador estão puxando muitos dos protestos, sendo que os indígenas no Equador, em grande parte, são urbanos, né, são pobres urbanos, em sua maior parte, mas para os progressistas da OTAN, indígena é o Raoni. Então, se o índio não é o Raoni, se o índio não se espelha no Raoni, se o índio quer ter um padrão de vida decente, aí os progressistas da OTAN se escandalizam. E os progressistas da OTAN se escandalizam mais ainda porque os índios no Equador estão pedindo para terem de novo o combustível fóssil. Né? Os índios no Equador estão se mobilizando para poderem consumir os combustíveis fósseis que precisam para se alimentarem. Né? Ou seja, então, aquela conjunção de indigenismo com ambientalismo, a realidade no Equador está desmontando isso tudo, e os progressistas da OTAN estão completamente perdidos e dizendo que o fascista é o Rafael Correia. E o Lenin Moreno, que está fazendo uma das maiores repressões da história do Equador, já matou um monte de gente, já desapareceu com um monte de gente, com certeza a tortura está rolando solta lá no Equador para desbaratar o movimento, mas aí não vê ninguém desses defensores aí da tese da morte da democracia dizendo que a democracia está morrendo no Equador e que o Equador está vivendo sob o fascismo. Não tem ninguém. Você viu? Você viu alguém aí da grande mídia falando que o Lenin Moreno é fascista? De que a forma democracia nenhuma. está no Equador? Não. A mesma coisa na Argentina. A Argentina está vivendo uma epidemia de fome. A fome está se alastrando na Argentina. A Argentina, tida como um país de classe média, nunca foi propriamente um país de classe média. Sempre foi muito mais propaganda daquelas elites vira-latas da Argentina do que um dado da realidade. Mas, enfim, a Argentina tinha uma condição social melhor do que os demais países da América Latina. E a fome está
assolando a Argentina. Mais 35% dos argentinos vivem em condição de pobreza ou miséria, ou seja, estão passando fome. Fora a classe média argentina, que está tendo que comer dia sim, dia não. E não se vê ninguém na mídia OTAN dizendo que o Macri é fascista, dizendo que é a morte da democracia na Argentina. Não se vê nada disso, ou seja, como se a fome fosse democrática. Uma hipótese que ficou bem popular nos anos 90, o Rômulo deve conhecer, até o Amartya Sen cita naquele livro dele, livro ruim dele, Desenvolvimento como Liberdade. O livro é muito ruim, né? Enfim, o livro é a ideologia do Raoni, do Fernando Henrique, né? Essa coisa, né? E o Amartya Sen, nesse livro, fala que em nenhum momento da história houve fome em países democráticos. Ou seja, como se isso fosse uma coisa natural. Tem democracia liberal, então não vai ter fome. Eu não entendo qual é a relação entre uma coisa e outra. Só porque a pessoa pode votar de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, que não vai ter fome? Como assim, né? E os poderes ocultos que estão por trás dos candidatos que concorrem à eleição? Isso ele não fala, ele nem toca nesse assunto. Aí vai dizer que é teoria da conspiração. Isso, né? E a gente vê a Argentina, que é um país que segue à risca esse modelito da democracia liberal, está passando fome. As pessoas na Argentina estão morrendo de fome por causa do neoliberalismo do Macri, por conta do FMI. Né? O que o Equador e a Argentina têm em comum? São países que estão entregues ao FMI. E, no entanto, não tem ninguém para dizer que o FMI mata a democracia. Pelo contrário, os que dizem que a democracia está morrendo, dizem que a democracia está morrendo na Hungria, que o Orbán matou a democracia. Mas por quê? Porque o Orbán nacionalizou os bancos e aumentou a rede de proteção social. Então isso não pode, isso é fascismo. O Trump prometer pleno emprego é fascismo. O Levitz que fala naquele livro dele, Como Morrem as Democracias, que o Trump é fascista porque ele mobiliza os sentimentos populares por uma melhoria de vida. Ou seja, se o trabalhador quer ter pleno emprego e vota para isso, isso é fascismo, isso é antidemocrático. Democracia é aceitar passivamente ser precarizado, é aceitar passivamente morrer de fome. Democracia para essa turma é aceitar passivamente a destruição da soberania e do bem-estar social nos seus países a serviço da plutocracia financeira. Muito bem. Democracia para eles é escolher entre morrer de fome ou virar um coringa. Né? O fim da história não dá outra alternativa às pessoas, ou de se resignar ou então de virar um coringa. Agora, quando as pessoas buscam se organizar politicamente para superarem a situação que vivem, para construírem uma sociedade que atenda melhor às suas demandas, aos seus interesses, aos seus desejos, quando as pessoas se organizam para que a política sirva a maioria e não a minoria, para que o dinheiro sirva às sociedades e não as sociedades ao dinheiro, aí isso é fascismo, isso é morte da democracia. Agora, o FMI na Argentina e no Equador, ditando a política econômica desses países, impondo um regime de fome e de austeridade sobre as sociedades, aí, isso é a democracia máxima. Né? Para essa turma da morte da democracia, se a Christine Lagarde fosse coroada rainha absolutista do mundo, aí seria o auge da democracia. O auge da democracia é ser governado pela Christine Lagarde. O auge da democracia é virar um protetorado do FMI. E quando as sociedades buscam uma alternativa a isso, aí é a morte da democracia. Basta ver como a mídia europeia trata o Brexit. O Brexit acabou com a democracia, é o fascismo. Mas é justamente o contrário. Não vai haver democracia no Reino Unido sem o Brexit. A União Europeia acaba com a democracia. A União Europeia concentra os poderes numa tecnocracia não eleita que fica em Bruxelas e no Banco Central Europeu a serviço dos bancos alemães. Porque a democracia, para ser exercida, precisa do Estado-nação, precisa da nação. Não existe democracia fora do escopo da nação e do Estado-nação. Agora, uma tecnocracia internacional, uma tecnocracia não eleita
que acaba completamente com a margem de manobra dos países, dos governos eleitos para adotarem políticas, isso não pode ser democracia, isso não pode ser democrático. Mas para os apologistas do status quo, para os defensores do capitalismo neoliberal, só existe democracia se houver a subordinação dos países e das sociedades a essas forças ocultas não eleitas. E o Brexit é uma forma da sociedade do Reino Unido querer uma alternativa a isso. Porque sem a saída da União Europeia é impossível haver autonomia sobre a política econômica. Ainda que o Reino Unido não tenha aderido ao euro, mas aderiu ao Tratado de Maastricht, que é uma PEC do teto permanente para os países da Europa. Aí vem esse Boaventura de Sousa Santos aí, fraquíssimo ele, fraquíssimo em todos os sentidos, dizer que a União Europeia é o último bastião da democracia na Europa. Ou seja, o Boaventura de Sousa Santos está tirando a máscara dele. O Boaventura de Sousa Santos é um capacho da plutocracia financeira. Sempre foi, aliás, porque a concepção social dele sempre foi ongueira. Nunca foi uma concepção social que valorizasse o Estado-nação e a soberania dos países, das sociedades, para buscar construir caminhos próprios de desenvolvimento e de afirmação nacional. Nunca foi. Basta ver que ele era o queridinho do Fórum Social Mundial, lá de Porto Alegre. O Fórum Social Mundial de Porto Alegre foi o que acabou com a esquerda no Brasil. O Fórum Social Mundial de Porto Alegre impôs o onguismo como referência para a esquerda. Tirou a luta nacional, tirou a luta popular e colocou em seu lugar as ONGs. Tanto que o Jorge Soros, pela Open Society, financiava o Fórum Social Mundial. E quem deu esse viés onguista foi o Tarso Genro. Foi a turma do PT do Rio Grande do Sul. Basta ver que quando o Fórum Social foi para a Índia e passou a ser administrado pelo Partido Comunista da Índia, o Jorge Soros foi expulso. O Partido Comunista da Índia baniu o financiamento da Open Society do Fórum Social Mundial quando ele foi para a Índia. E aí nunca mais se falou na mídia, nem na mídia de esquerda, nunca mais se falou do Fórum Social Mundial. Por quê? Porque a Índia baniu o financiamento do Jorge Soros. Agora, quando era aqui no Brasil, e tinha financiamento do Jorge Soros, e toda essa pauta identitária ganhou proeminência, e ser de esquerda passou a ser identitário, aí tinha todos os holofotes da mídia. Verdade. Para isso. Então, o Boaventura de Sousa Santos, lamentavelmente, disse que não vai haver democracia na Europa sem a União Europeia. Ao contrário, só vai haver democracia de fato na Europa quando a União Europeia sucumbir. Enquanto houver o euro e a União Europeia, não vai haver democracia na Europa. É por essas outras que eu não me comovo com a vitória da esquerda em Portugal. Porque não adianta nada a esquerda ganhar em Portugal. Quem governa Portugal não é o governo eleito de Portugal. Quem governa Portugal é a tecnocracia da União Europeia. Um país que não emite nem a sua própria moeda vai governar o quê? Um governo num país que não emite a sua própria moeda vai governar o quê? Não tem o que a esquerda portuguesa governar. Mas eles fazem política social, fazem lá um enxugamento de gelo até o limite que a União Europeia estabelecer. Passou daquele limite de inflação, de juros, de endividamento que a União Europeia estabelece, passou daquele limite de gasto público que a União Europeia estabelece, o governo de Portugal não tem o que fazer. Você pode botar qualquer governo lá em Portugal que, sem romper com a União Europeia, sem romper com o euro, não vai dar para fazer nada, porque, efetivamente, quem governa Portugal não é o governo eleito. Então, aí a esquerdinha brasileira fica assim, porque a esquerda ganhou em Portugal. Grande porcaria isso, né? Não importa quem ganha em Portugal, né? Porque o sentido da tecnocracia financeira é justamente esse. Não importa quem ganhe, o poder vai ser exercido em outro lugar. O poder não vai ser exercido pela população. E quando a sociedade do Reino Unido votou pelo Brexit, o que ela disse não, o poder de definir os rumos do país tem que estar dentro do Reino Unido. A gente tem que estar submetido a plutocracia de outros lugares. Né? Quando a população do Equador se revolta
contra o Lenin Moreno, contra o FMI, o que ela está falando é justamente isso. Quem tem que governar o Equador são os equatorianos, é o governo eleito dos equatorianos, não o FMI. Só que aí os progressistas da OTAN veem isso e falam assim, não, é a morte da democracia, é o fascismo. Só um dado, o Steve Levitsky, ele só fez um comentário sobre essa questão do Equador e um comentário crítico aos manifestantes no Equador. O único comentário que ele fez sobre o Equador foi o seguinte, protesto no Equador é democrático, mas na Venezuela é autoritário, confere? Ou seja, o único comentário que o Steve Levitsky fez sobre a situação no Equador foi debochando dos manifestantes do Equador e da esquerda no Equador, mal comparando com a Venezuela, né? Ou seja, ainda aproveitando para dizer que o Maduro que é ditador de verdade, não o Lenin Moreno. E é esse o guru dos progressistas brasileiros hoje. Então, é esse o guru do Haddad, é esse o guru da Tabata Amaral, é esse o guru do Luciano Huck, e é isso que os financistas querem empurrar no Brasil como sendo de esquerda. Mas eu penso que o Brasil é grande demais para caber nessa camisa de força. Eu acho que o Brasil merece mais do que isso, e o Brasil não terá como sobreviver se ficar limitado a isso. Então, acho que por um instinto de sobrevivência, o Brasil vai reagir. Agora, do jeito que vai reagir, aí eu não sei. E do jeito que a esquerda se constitui hoje no Brasil, não vai ser a esquerda quem vai liderar essa reação nacional e popular contra as forças financistas. Vai ser outra coisa. Mas nos preparamos, que quando essa reação surgir, a esquerda vai ser a primeira a chamar de fascismo aqui no Brasil, né? E por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil não é propriamente a morte da democracia. O Brasil está tendo a democracia que um país subdesenvolvido pode ter. Um país subdesenvolvido, quando adere à democracia liberal, assume que a qualquer momento pode eleger um Bolsonaro, um Magno Malta, um pilantra desses aí. E é isso que efetivamente está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é muito pior do que a morte da democracia. O que está acontecendo no Brasil é a morte da Petrobras, é a morte da indústria nacional, é a morte do emprego de qualidade, é a morte da carteira de trabalho, é a morte das leis trabalhistas, é a morte da proteção social, é a morte da aposentadoria, é a morte das universidades públicas, é a morte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, é a morte da infraestrutura do Brasil, é a morte da integração nacional, é a morte do sentimento nacional, é a morte da autoestima dos brasileiros. São todas essas mortes que o Brasil está vivendo e que os progressistas, com a cabeça feita pela OTAN, não estão nem aí. Ficam falando só de morte da democracia, de fascismo, que é para ser evadido o problema central, que é a morte do Brasil enquanto país soberano. É a morte da soberania do Brasil, né? Então, basicamente, são essas as mortes que estamos vivendo, e quando renascermos, espero que um dia renasçamos, e temos todas as possibilidades para isso, mas nós não renasceremos com a ajuda dessa esquerda fajuta, com essa esquerda que é linha auxiliar da OTAN no Brasil. Outras forças políticas terão que se organizar, e aí só a história dirá como vai ser. Muito bem, Felipe Quintas. Antes da gente se despedir, eu quero fazer uma pergunta, Felipe. Você tem fé, tem religião? Você é ateu, agnóstico, é católico, é evangélico? Como que você se situa nesse âmbito? Olha, eu vou dizer que eu nem penso nessa questão, né? Então, porque assim, se eu dissesse que eu sou ateu ou agnóstico, suporia que eu teria uma opinião sobre Deus. Eu como me importaria minimamente em ter uma opinião sobre Deus, sobre a transcendência, e eu não tenho. Né? Mas qual foi a criação na sua família? A sua família já era assim, tinha esses valores como você, de não dar muita importância à questão transcendental? É todo mundo à toa aqui. Né? Ninguém aqui é ateu, aqui é todo mundo à toa. Certo. Eu faço essa pergunta pelo seguinte. Alguém que você acabou de mencionar, Felipe, a Tabata Amaral, resolveu fazer um pronunciamento sobre a canonização da Irmã Dulce. Né? Então ela foi ao Twitter ontem e falou o seguinte, ó,
Me enche de orgulho que a irmã Dulce tenha sido a primeira brasileira a ser canonizada. À espera que agora venha a pérola. Santa Dulce dos pobres, como fez questão de marcar o Papa Francisco, ó, Santa Dulce dos pobres, segundo a Tabata Amaral, era baiana e, com seu empreendedorismo e fé, deu atendimento de saúde a milhares de brasileiros. Nunca deixou que sua própria saúde frágil a impedisse de se doar. E aí eu compartilhei essa colocação da Tabata Amaral no Twitter dizendo o seguinte, ó. Primeiro milagre da nova santa, depois da canonização. Expor o rabo, o chifre e o cheiro de enxofre dessa demônia. Vá de retro. Pega o seu empreendedorismo, Tabata Amaral, e enfia. Felipe Quintas, um comentário final aí sobre essa fala da Tabata Amaral. Alguns comentários finais. A Tabata Amaral transformou a irmã Dulce numa coach. Né? Irmã Dulce coach. Né? A Tabata Amaral transformou a primeira santa brasileira, que eu acho absolutamente respeitável isso, porque o Brasil tem uma tradição católica, o Brasil, eu não sei se ainda hoje mas historicamente tem sido a maior nação católica do mundo, então ter uma santa brasileira é importante para a identidade, para a afirmação nacional. O Papa Francisco está nos dando essa ajuda. Né? E a Tabata Amaral vai e esculhamba essa conquista cultural do Brasil de ter uma santa e reduz a irmã Dulce a uma coach. Né? A irmã Dulce virou coach. E mais ainda, esse tweet da Tabata Amaral, que eu já tinha visto ontem e morri de rir com ele, né? Rir para não chorar, né? Lema bem brasileiro, ele, na verdade, ele tem uma mensagem subliminar para a população como um todo, porque o que a Tabata Amaral está falando para as pessoas tenham empreendedorismo e fé. Mas você vê, até mesmo para a santa, o empreendedorismo vem antes da fé. É verdade. A irmã Dulce, mais do que uma religiosa, foi uma empreendedora. A irmã Dulce foi coach antes de ser uma religiosa. Né? E depois a Tabata Amaral fala assim, mesmo com a saúde debilitada, ela nunca deixou de se doar. Ou seja, o que a Tabata Amaral está falando para as pessoas independente da saúde de você, independente de vocês estarem doentes ou não, vocês têm que trabalhar, vocês têm que se doar. Né? Não é nem trabalhar, é se doar. Ou seja, o trabalho supõe uma remuneração. A Tabata Amaral não quer nem isso. A Tabata Amaral, repetindo o que o Lema acha, né? A Tabata Amaral, enquanto funcionária do Lema, que é o que ela é, a Tabata Amaral não é nada mais do que funcionária do Lema, ela acha que as pessoas têm que trabalhar de graça, que elas têm que se doar independente de estarem saudáveis ou doentes. E é essa a mensagem subliminar do tweet dela, uma mensagem de resignação para as pessoas. Tenham empreendedorismo e fé, e independente de como a saúde de vocês esteja, trabalhem até morrerem, como a irmã Dulce fez. A Tabata Amaral está falando, sigam o exemplo da irmã Dulce e se estraguem de tanto trabalhar, mas tenham empreendedorismo e fé. É isso que ela está... Porque é justamente isso que o capitalismo neoliberal fala para as pessoas, tenham empreendedorismo e fé. Ou então virem o Coringa. Né? É isso, né? O capitalismo neoliberal do fim da história não deixa outra alternativa às pessoas, senão isso. Ter empreendedorismo e fé, e trabalharem até morrer, ou então virarem o Coringa. Né? O que nós precisamos é justamente o que o povo do Equador está fazendo. Uma ampla mobilização para resgatar a perspectiva de futuro, para resgatar o sentido da construção coletiva do país para que o futuro seja melhor que o presente. Nós não devemos aderir ao eterno presente imposto pelo neoliberalismo, ao eterno presente de fricção contínua, de concorrência contínua e nada de história. Não, a gente tem justamente que buscar modos cooperativos, modos solidários, para que juntos possamos construir a história em bases nacionais, soberanas e autônomas, sendo donos do nosso próprio destino. É isso que o povo equatoriano está pedindo, é isso que o povo argentino está pedindo, vai eleger agora o Alberto Fernandes em primeiro turno. Não sei qual é a desse Alberto Fernandes, mas, de qualquer forma, o voto nele, a eleição dele em primeiro turno, significa um grito de ajuda, um grito de protesto dos argentinos
para que eles possam retomar a soberania, possam retomar o sentido cooperativo e soberano de nação que eles tinham com o Nestor e a Cristina Kirchner. Muito bem. Felipe, eu sou católico, mas eu já falei que eu sou um católico crítico. Então, por exemplo, até não só em questões sociais da igreja, algumas delas, mas até em questões teológicas. Então, por exemplo, eu não sou muito chegado em veneração a santo, né? Eu acho, enfim, para mim a pessoa quando morre, sendo humana, ela vai para a glória, né? Então, eu quando rezo, né, minha oração, minha reza é para Jesus, para Deus Pai, etc., não para santo. Mas, enfim, eu acho interessante o processo de canonização como exemplos de pessoas que você olha, né, admira, mas eu não sou muito de levar aquela questão da intercessão dos santos, né? Então, mas por que eu falo isso? Que mesmo nessa minha postura em que eu não sou muito chegado, eu quero aqui dizer que eu vou, na minha próxima oração, vou agradecer a Deus por esse milagre da nova santa, expondo o chifre, o rabo e o cheiro de enxofre da demônia Tabata Amaral. Então, olha, Santa Dulce dos Pobres, depois da colonização, já realizou um milagre. Muito obrigado, Santa Dulce, porque a gente precisa mesmo, para ver se o pessoal entende. Felipe Quintas, obrigado pela sua participação aqui hoje. A gente aguarda o seu retorno na semana que vem. Só uma observação final. Você falou um negócio aí de santo. Eu já sou o contrário. Mesmo eu não sendo católico, mas não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu admiro a história da Igreja Católica no Brasil. Eu aprecio muito essa questão dos santos, das imagens dos santos, né? Sempre que eu vejo uma loja assim no centro do Rio, centro de Niterói, tem algumas lojas católicas que vendem imagens de santos. Eu sempre entro para ficar admirando as imagens, se eu tiver tempo, evidentemente. Mas sempre que eu tenho tempo, eu entro nessas lojas para ficar admirando as imagens de santos, porque eu acho muito bonito. Eu acho, não só esteticamente, mas culturalmente, como manifestação cultural do Brasil, eu acho sensacional. E aqui em casa mesmo tem uma imagem de santa, tem uma estátua de santa que eu acho lindíssima, né? Então, eu aprecio muito esse aspecto pictórico e imagético do catolicismo. Acho isso extremamente positivo para a construção cultural do Brasil. Eu gostaria que mais lugares no Brasil tivessem imagens de santos, porque isso faz parte da construção cultural do Brasil, e eu admiro profundamente isso. Não tanto as vidas dos santos. Isso eu realmente eu não me importo muito, mas essa centralidade da imagem dos santos na representação coletiva do brasileiro, eu acho isso muito positivo, e acho que isso poderia ser mais incentivado e estimulado. Espero que agora, com a Santa Dulce dos Pobres, esse elemento possa ter alguma revalorização, embora com certeza os evangélicos a serviço dos Estados Unidos e Israel vão fazer de tudo para brecar isso. Muito bem, Felipe Quintas. Aguardamos sua volta então na próxima segunda-feira. Ok, muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Igualmente. Conversamos aqui com Felipe Quintas, ele que é esse jovem e brilhante cientista político.